Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais um dia de adoração ao nosso Deus, aquele que merece toda a glória e toda a honra. Amém, igreja? Pediria que a Igreja do Senhor abrisse em Gênesis 1 e nós possamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4. Pediria que meu pastor pudesse ler e depois orasse. De 1 a 4? De 1 a 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Te bendizemos, Deus vivo e todo-poderoso, maravilhoso Senhor, que permite que nos reunamos congregados em Ti, desenvolvendo os 5 minutos de oração, tendo uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora capacita também a Tua serva, a nossa presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo Teu Espírito Santo, para que ela exale do altar o que vem do Teu coração para ela e para nós. E desde já agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Igreja do Senhor. Vou repetir. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. E aqui é uma das manifestações da glória de Deus. A gente sabe que Deus ele é eterno, assim como a sua glória é eterna. Aqui no início, na criação do mundo, é só uma manifestação. Suas obras traz admiração, desafia a compreensão humana, e nós só podemos entender através da fé. E Hebreus 11, versículo 3 fala que pela fé nós cremos que todo o universo foi formado pelo poder da sua palavra. Aquilo que não existia nada veio a existir através da palavra do Senhor. Então, só entendemos através da fé, justamente porque as obras do Senhor são eternas. E em Êxodo 15, 11 fala assim: quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, magnífico em santidade, terrível em louvores, autor de maravilhas? Eu queria uma outra versão, Êxodo 15, 11, eu pediria que o ministro Anderson pudesse ler. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas? Obrigada. Quem é como nosso Deus? Um Deus de poder, um Deus de santidade, um Deus de maravilhas, a palavra de Deus fala. Então, a gente vê a glória de Deus aqui no início, na criação, no início de tudo. E nós vamos ver também a glória de Deus na criação do homem. E um comentário antes de entrar nisso, nós sabemos que a glória de Deus é eterna, que já existia desde a eternidade. Aqui só é mais uma manifestação do início da criação do mundo. A sua glória se manifestou trazendo à existência aquilo que não existe. Do nada, o Senhor fez todas as coisas. O Senhor, ele é glorioso. E em cada criação dele, numa folhinha, num bichinho, num vermezinho, tudo há uma grande manifestação da glória de Deus. Se alguém for estudar a biologia, vai ver isso. Né? Cada animal, cada tudo, Deus mostra ali a sua glória, a sua majestade. E agora Deus vai mostrar também a sua glória na criação do homem. A criação de todo o universo e a criação do homem mostra um poder grandioso e inigualável de Deus. O homem foi criado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Assim como a criação inanimada
tem o seu espetáculo, assim também o homem. Quando você lê Salmo 139, você vai ficar entusiasmado, maravilhado com o que Deus fez ali, cada célula, os neurônios, tudo, de uma forma assombrosamente, não tinha outra palavra para Davi falar, senão assombrosamente maravilhosa. Gênesis 1, 26 fala assim: depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movam pelo chão. 27. Assim Deus criou o ser humano à semelhança, a sua imagem e a sua semelhança, Deus criou. Olha que coisa linda. Deus dividiu a sua glória com o homem. É claro que uma glória dentro das suas limitações, mas coube a Deus fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. E isso é motivo para nós nos gloriarmos de sermos a coroa da criação do Senhor. Amém, igreja? E Deus viu que tudo havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã, e tudo isso aconteceu no 6º dia. Tudo que a ciência faz hoje, tenta replicar o homem, fazer o homem robôs, quase humanoides, né? Mas nada se compara à criação do Senhor. Nada. Os movimentos do homem é perfeito. A biologia do homem é perfeita. Então, nada se compara. Mas as pessoas do mundo lógico, né? A gente vê as pessoas espantadas com essa ciência, com essa criação da ciência. Mas os adoradores de Deus estão maravilhados com a glória de Deus, tanto na natureza, como no próprio homem, quanto no seu próprio ser. A glória de Deus no jardim do Éden, a majestade de Deus e sua presença no jardim do Éden, a comunicação dele com o homem, a forma dele tratar o homem. A presença do Senhor, a gente vê aqui no jardim do Éden. A Bíblia diz que ele visitava o homem na viração do dia, né? Todos os dias o Senhor visitava o homem na viração do dia. E que manifestação gloriosa Adão e Eva estavam vendo ali, estavam presenciando. E eu imagino como nós, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor mexe com a nossa estrutura, a gente já fica como quem sonha. Imagine Adão e Eva tendo a presença do Senhor ali, ouvindo a voz do Senhor ali. A presença do Senhor mexe com a nossa estrutura, mexe com a estrutura de todo o nosso ser. Porque a voz do Senhor é como um trovão. E quando Ele fala conosco, nosso coração começa a arder. Em Salmos 8, versículo 1, e versículo de 3 a 4 fala assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importe, o filho do homem para que com ele te preocupes? Esse também é a nossa, com certeza, uma questão nossa, é algo que a gente com certeza fala quando a gente contempla os céus do céu, quando a gente vê as maravilhas, quando a gente vê a criação, não tem quem não diga isso. Foi Deus, foi um Deus extraordinário que criou. E aqui o salmista fala, quem é o homem para que tu te lembre dele, se importe com ele? A Bíblia diz que ele é tão grande, ele habita no céu dos céus, mas ele habita também dentro de um coração contrito e compungido. Então, aqui ele se assusta, né, com a grandeza do Senhor, mas ele está no coração de cada um que teme a ele. Amém, igreja? Quem é o homem para que tu lembres dele, filho do homem para que tu estimes? Depois da queda de Adão e Eva, Deus, por sua misericórdia, manifesta seres humanos a sua glória a todo aquele que suplica. Então, a glória do Senhor ainda é manifesta a todo aquele que suplica, a todo aquele que quer ver a glória do Senhor. E nós vemos isso em Êxodo 33, 18, 19, 20, 21 e 22. Fala assim: Moisés então suplicou a Yahvé, rogo-te que reveles a tua glória. E o Senhor orientou, farei passar diante de ti toda a minha benevolência e diante de ti proclamarei o meu nome. Então, a glória do Senhor, a característica da glória do Senhor, o que Ele quer manifestar aqui,
a Moisés e a todos aqueles que suplicam a ele, é a benevolência dele e é o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. 20. E acrescentou, não poderá ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. 21. Conclui o Senhor, eis que aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. 22. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Ele manifesta um homem pequeno, né, limitado, mas Deus tão grande, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que levantou-se uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, se manifestou também a cada um daqueles que temiam a Deus e que suplicava, eu quero ver a tua glória. Moisés pediu, eu quero ver a tua glória. Grande demais esse pedido, mas ele teve a ousadia de pedir e o Senhor concedeu, assim como concede e hoje ainda concede a cada um de nós. Amém, igreja? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da sua grandiosidade, da sua santidade, do seu poder, da sua majestade. A glória de Deus está presente em todos os lugares e é evidenciado em diversas maneiras. E a gente vai ver algumas da forma como Deus se revela. Em Salmos 19:1, como a gente já falou, na criação, Deus se revelou. Os céus declaram a glória de Deus, Salmo 19:1. E o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Então, uma das revelações do Senhor é na criação da natureza, dos corpos celestes, do universo, de tudo. Em Salmos 33:6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército foi feito pelo sopro da sua boca. Eu peguei algo aqui, o verbo revelar ou anunciar sugere que os céus não são apenas uma observação passiva, mas um testemunho ativo da glória de Deus, mostrando a natureza de Deus e a sua majestade. Então, o que a gente vê aqui é muito mais. O céu, não é? As pessoas estão tão, assim, achando tão comum, né? Olhar para o céu, a lua, o sol. Mas quem busca o Senhor sabe a grandeza que é essa criação. E quando olha para o céu, vê a majestade do Senhor, sente a sua glória. A glória de Deus também se revela nos milagres que ele realiza no Antigo Testamento e mostra a sua glória. Exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo e de fumaça, a forma como parou o sol, as muralhas de Jericó. No livro de Êxodo, por exemplo, descreve a glória de Deus descendo sobre o Monte Sinai, quando ele deu os 10 mandamentos. Então, a gente vê a manifestação do Senhor em cada ato, da sua misericórdia e da sua glória. Amém, igreja? No seu templo e no seu santuário, algo muito lindo também. 2 Crônicas 7:1 fala, e quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas. E a glória do Senhor encheu a casa. E não podiam entrar os sacerdotes na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E quando viram todos os filhos de Israel descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, caíram em terra sobre os seus rostos no pavimento e adoraram e confessaram ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A única coisa que eles clamaram, quando eles viram a glória do Senhor, é que eles confessaram aqui, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor tem nos assistido até aqui, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco, estamos vivos. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada amanhecer. Se nós estamos vivos, se estamos respirando, se estamos trabalhando, é porque a misericórdia do Senhor tem nos sustentado, tem provido aquilo que nós temos precisado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, é o que vemos, assim como ele falou para Moisés, eu passarei sobre ti a minha benevolência e a minha bondade.
Então, Deus, ele passa isso para que o ser humano reconheça o quanto está nas mãos de um Deus que é misericordioso, que tem nos ajudado, que tem nos fortalecido, que tem nos mantido de pé. A glória de Deus no Novo Testamento, na presença de Cristo, na pessoa de Cristo. No princípio era o Verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. Cristo é Deus. Por esta foram feitas todas as coisas que nós falamos agora, e sem essa palavra, nada do que foi feito se fez sozinho. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Aquela palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha a glória de Deus agora habitando entre nós, e depois dentro de nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 16. E de sua plenitude recebemos todos também graça sobre graça. João 17,5 fala: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Essa mesma glória desceu à terra e foi, com certeza, como ele pediu aqui, glorificado através da cruz, através da redenção, através da ressurreição e hoje através do seu Espírito Santo. A glória de Deus se manifestou nos milagres de Cristo. João 2,11 fala que Jesus transformou a água em vinho. E fala assim: conhece Deus Jesus, princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram. Então, nós vemos a glória de Deus através dos seus milagres. Jesus está em tudo. A glória de Jesus está em tudo. A glória de Jesus está na criação. A glória de Jesus está na voz do Senhor. A glória de Jesus é só a gente ser sensível para sentir essa glória. Amém, igreja? Jesus responde aos seus discípulos sobre a cegueira de um homem. A glória de Deus na simplicidade de um testemunho poderoso que Jesus revela. João 9,1 fala assim: ao caminhar Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Durante o tempo em que estive no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez o barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o cego foi, lavou e voltou vendo. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. Ele explicou: barro. E ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. 17. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito deste homem, pelo fato dele abrir teus olhos? O homem asseverou: ele é profeta. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenou: dai glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. E ele deu glória. Amém, igreja? Desde o início do mundo, ele fala: jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. 33. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer a obra alguma. Então, a intenção de Cristo ali em curar aquele homem é para que aquele homem fosse o testemunho da glória de Deus. Nós temos vários testemunhos. Nós temos como dar glória ao Senhor. Nós temos motivos para que as pessoas que não conhecem a Deus, elas possam ver a glória de Deus em nossas vidas. Assim como esse homem teve motivo, assim como ele foi corajoso de falar, assim Deus quer conosco, porque não é só nas grandes criações, não é só nos grandes milagres, mas no simples testemunho, Deus também pode ser glorificado. Amém, igreja? A ressurreição de Lázaro.
João 11:4 fala assim: ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. 40. Encorajou Jesus: eu não falei que se creres verá a glória de Deus? Algo que me chama a atenção: a fé leva a cada um de nós ver a glória do Senhor. A fé naquilo que a gente não está vendo agora, mas que o Senhor prometeu, assim se fará. E a glória dele se manifestará. E nós vamos ficar maravilhados com isso. É dessa forma que o Senhor mostra a sua glória, nessa simplicidade também. E hoje a grande manifestação da glória de Deus é Jesus Cristo dentro de nós, através do seu Espírito Santo, o Consolador e Auxiliador. 2 Coríntios 4:7 fala assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar a este poder que a tudo excede, que provém de Deus e não nós. Os vasos de barro somos nós, a igreja, e ele derrama o tesouro de sua glória em nós, para que nós dessemos testemunhos de Cristo. A glória de Jesus Cristo no homem, através dos frutos do Espírito Santo, Deus, a Bíblia fala em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então, quando nós damos frutos, quando nós colocamos que as nossas ações venham glorificar o Senhor, tudo aquilo que o Senhor fala sobre o fruto do seu Espírito são manifestados em nós, isso também trará glória ao Senhor. Principalmente isso, é dessa forma que as pessoas vão ver que Cristo habita em nós, amém, igreja? A glória de Jesus nas coisas mais básicas. 1 Coríntios 10:31. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, aqui mostra que as coisas mais básicas, mais simples, nós temos e não temos que esquecer de dar glória a Ele. As coisas mais comuns, muitas vezes a gente esquece, né, dos detalhes, mas os detalhes mostram o Senhor. E é dessa forma que também nós temos que mostrar que nós servimos a Deus e que nós queremos que Ele transborde e que Ele alcance outras vidas. As pessoas que não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem ter um contato com a Bíblia, elas vão ver nos nossos frutos, nas nossas atitudes. Amém, igreja? Como descrever essa glória? Eu peguei aqui algo que eu achei muito interessante. Em hebraico, a palavra significa kavod, algo pesado, algo grande, algo numeroso, algo, isso me chamou muita atenção, algo que não se consegue carregar sozinho. A glória de Deus é algo que nós, seres humanos, não conseguimos carregar sozinho. Precisa-se de alguém para ajudar a carregar. Jesus foi nos dado como nosso auxiliador, ajudador, e ele nos deu o seu Espírito Santo para que continuasse essa glória em nós. Então, hoje, nós podemos carregar essa glória com o auxílio do Espírito Santo. Em Romanos 8:26 fala: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Nós somos pequenos, falhos, fracos, mas o Senhor, Ele manifesta a si mesmo, a sua glória em nós. Amém, igreja? Então, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, Deus nos deu esse Espírito Santo para que nós pudéssemos levar a glória dele, para que ele viesse revelar Cristo, para que as pessoas pudessem ver. E a gente vai fazer a última leitura, Salmos 24, de 7 a 10. Eu pediria que os irmãos pudessem abrir. E eu vou ler aqui.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus, ele é o Rei da Glória. E nós somos privilegiados quando nós aceitamos a Jesus, quando nós começamos a nossa caminhada, o Senhor tem começado uma obra em nós. E a Bíblia diz que essa obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. E quanto mais nós buscamos o Senhor, mais a glória dEle é vista em nosso rosto, mais vidas vão ser alcançadas, mais vidas vão ser impactadas pela glória do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, igreja? Eu pediria que o irmão já pudesse se aproximar, irmão do louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. A glória é tua. Tu és o nosso Rei da glória, Senhor. Seja bendito. Pediria que o pastor pudesse orar. Te bendizemos, Deus Altíssimo, por tua palavra, pela tua glória. Manifesta em nós que somos teus, que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva tua. Bendito sejas, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que palavra gloriosa.